Então veja, o que essa observação está fazendo é definir a operação de diferença, que antes nós só havíamos definido a adição e multiplicação. E aí, agora o que é a diferença entre duas classes? A classe do A menos a classe do B. Nada mais é do que a classe do A mais, que já está definida a adição, a classe do menos B. Só para definir diferença. E agora a última coisa que a gente vai ver aqui nesse capítulo, olha o que nós vamos definir aí. Já ouviram isso? Já ouviram falar disso, pessoal? Divisor de zero? Dizemos que a classe do A é um divisor de zero em Zn, se, somente se A é diferente de zero e existe um B inteiro também diferente de zero, tal que a classe do A vezes a classe do B é igual à classe do zero. Isso é um divisor de zero. Então, seja A um número inteiro qualquer, N um número natural, a gente diz que a classe do A é o divisor de zero em Zn, C e somente C, o A não é zero, e existe um B que também não é zero, e A vezes B dá zero. Conseguiram, pessoal? Entender o que é um divisor de zero aí pela definição? Pois é, cara, vocês conseguem entender antes do exemplo. Vou dar um exemplo, pode ficar preocupado, antes de ir embora do exemplo. Mas tenta mastigar e ver se consegue entender. Vê se vocês conseguem, vocês me dão o exemplo de um divisor de zero. Alguém consegue explicar, olhando aí para mim, explicar o que é o divisor de zero? Estão rascunhando aí? Chegaram a um exemplo? Fala aí, pode falar. Bom, pessoal, divisor de zero é algum elemento tal que para ele exista um outro cujo produto dos dois dá zero. Então, A será um chamado divisor de zero se existir um outro cujo produto inteiro dá zero. Sendo que nem o próprio A, nem este outro que está multiplicando por ele podem ser zero. Ou seja, um divisor de zero é um número que não é zero, que multiplicado por um outro que não é zero, e o produto está dando zero. É possível isso, por exemplo, nos números inteiros, ou racionais, reais, complexos. No conjunto dos números usuais nós estamos acostumados, não existe divisor de zero, né? Porque se eu multiplicar qualquer coisa diferente de zero por uma outra qualquer diferente de zero, necessariamente o resultado será diferente de zero, sim ou não? Vocês conhecem essa propriedade já. Vocês não sabem, tal provavelmente, mas o nome dessa propriedade é ausência de divisores de zero. É uma propriedade que o conjunto dos números inteiros tem. Ele tem a propriedade da ausência de divisores de zero, que significa que não existem números diferentes de zero que multiplicados um pelo outro resultem em zero, nos inteiros. Mas, e aqui na congruência modular? Vamos ver, por exemplo, falem para mim, vocês vão falar para mim. Mas se vocês falam um número grande, então tá bom, né? Se vocês falam um número muito grande, dá para fazer isso aqui, demoraria a conta. Pode ser só o Z6, um pouquinho maior, porque o Z4 ficaria mais óbvio ainda. Em Z6, por exemplo, quanto que dá a classe do 2 vezes a classe do 3? Da classe do 6. Por que que a classe do 2 vezes a classe do 3 da classe do 6? Exatamente. Por definição, o produto das classes é a classe do produto, né? Então, vou só escrever para ficar bem explícito aqui, como a gente está nas nossas primeiras contas. Isso é a classe do 2 vezes 3, que é a classe do 6. E a classe do 6 é igual à classe de quem em Z6? É a classe do zero. Então, observe o seguinte, você tem um elemento que é diferente de zero, porque a classe do 2 não é a classe do zero, 16. Você tem outra classe que é diferente da classe do zero, mas o produto entre elas está dando a classe do zero, ou seja, dois elementos diferentes de zero, cujo produto é zero. Logo, por exemplo, a classe do 2 é um divisor de zero em Z6. Desculpa, fala, qual é a pergunta? Porque quando duas classes são iguais, pessoal, quando elas têm os mesmos elementos, sim. Só que antes a gente viu, lá naquele capítulo que seria uma revisão de álgebra 1, mas lembra de uma propriedade de classes de relação de equivalência? Tinha uma propriedade entre os dois elementos e o fato deles representarem a mesma classe. Vocês lembram que propriedade era essa? Não, tinha as três propriedades que definem classe de equivalência, mas tinha lá uma. Essas são as três propriedades, mas não é isso que eu tô querendo relembrar não, deixa eu voltar aqui então, ó. Não, essas são as três propriedades que definem isso, relação de equivalência. Eu me refiro a essa propriedade aqui, ó.
do teorema 4.3, propriedades de classe. Quando duas classes são iguais? Quando os dois elementos são congruentes. Então a pergunta é por que a classe do 6 é igual à classe do 0? Porque o 6 é congruo a 0 em Z6. Ou melhor, 6 é congruo a 0 módulo 6. E por que 6 é congruo a 0 módulo 6? Porque a diferença entre 6 e 0 é o múltiplo de 6. Então, como 6 menos 0 é o múltiplo de 6, 6 é congruo a 0, portanto a classe do 6 é igual à classe do 0. E por isso, então, o 2 é um divisor de 0. Então vocês percebem que na congruência modular acontece algumas propriedades que não acontecem na propriedade, né? Acontece alguns resultados, quer dizer, é uma propriedade sim, né? Tem o divisor de 0. Acontece resultado que não acontece lá nos números inteiros, por exemplo, ou dos números racionais ou reais, que você queira. Você tem um número diferente de 0, um elemento diferente de 0, multiplicado por um outro diferente de 0, o resultado sendo igual a 0. Agora, por exemplo, aqui em Z6, por exemplo, o 5 é um divisor de 0 em Z6? Não, por quê? Fazer a pergunta. 5 é divisor de 0? A pergunta diviso. 5, a classe do 5 é o divisor de 0 em 16? Sim ou não? Não, por quê? Isso, os elementos 16 são esses, exatamente, que você anunciou. Isso, sim, qualquer um depois desse seria. Qualquer um elemento fora do 0 até 5 seria um desses, porque daria a mesma classe de algum desses. Mas e daí? E por que isso faz com que o 5 não seja um divisor de 0? Quem não é equivalente a 0? Mas não é a classe do 5 que tem que ser, ó. A classe do 2 não é equivalente à classe do 0 e o 2 é um divisor de 0. Não, mas o 2 também não é múltiplo de 6. Mas por exemplo, vamos ver aqui então, olha o seguinte, ó. Em Z6 eu vou fazer a classe do 4, que não é divisor de 6, vezes a classe do 3, por exemplo. Quanto dá a classe do 4 vezes a classe do 3? Dá a classe do 12, que é a classe de quem em 16? Do 0. Então, o que que a gente conclui? A gente conclui que o 4, que não é um divisor de 6, é um divisor de 4 em 16. Então, não tem que ser divisor pro módulo, né, do n aqui. Então, por exemplo, o 2 é divisor de 0, o 4 é divisor de 0. O 5 vocês já estão me dizendo que não é divisor de 0. Por quê? Gente, para ser divisor de 0, tem que existir alguém que não seja o próprio 0 que multiplicado por ele dê 0, certo? Então, para a gente mostrar que ele não é divisor de 0, basta a gente mostrar que não tem ninguém que multiplicado por ele dê 0, que não seja o próprio 0, né? Então a gente vai fazendo um por um, é assim mesmo. Você está falando com respeito ao 5? Uma regrinha? Por isso que aí depois vem os teoremas para facilitar nossas vidas. E aí que eu quero chegar. Agora, vocês vendo o trabalho que dá fazendo um por um, aí depois valorizam o teorema lá na frente. Mas ainda não temos o teorema, então, aqui, por enquanto, tem que fazer um por um. Vamos testando um por um, então. A classe do 1 vezes a classe do 5 vezes a do 1 vai dar quanto? A do 5, que não é 0 é 16. A classe do 1 vezes a classe do 2 dá a classe de quem? Do 10, que é qual classe? Tô em 16. A classe do 10 é quem em 16? Isso, em 16 é a classe do 4, que não é a classe do 0, certo? Show de bola. 5 vezes 3, 15, que é a classe de quem em 16? Ó, quem tá distraído no celular aí, toma conta para não se perder. Vamos lá, pessoal. A classe do 15 é igual à classe de quem em 16? A do 3, exatamente, que não é 0 em 16, certo? A classe do 5 vezes a classe do 4 vai dar quem? A classe do 20, que é quem em 16? 2, né? Porque 20 menos 2 é 18, que é múltiplo de 6. Só falta um para testar, né? É o 5. 5 vezes 5, 25, que é igual a quem em 16? A 1, que não é 0. Ou seja, testei todos os possíveis. 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês mesmo me afirmaram, em 16 só tem 6 classes. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ué, Thiago, não vai testar 0 não? Não, porque para ser divisor de 0, tem que ter um produto com alguém que não seja o 0. Inclusive aqui é a classe, né? Deixa eu só... não, o B é um número de 0, isso mesmo. Então aqui está a resposta, né? Então eu vou escrever 5, a classe do 5 não é divisor de 0, pois aí a resposta está aqui, né? Porque não tem ninguém que multiplicado por ele, diferente de 0, dá 0.
Não tem nenhum número diferente de zero multiplicado por 5 de zero. Entenderam? Porque o 5 não é divisor de zero em 16. Ah, sim, imagina. Não, e aqui também poderia dar trabalho, se tivesse pego, sei lá, aqui o 98, e eu quisesse saber quem que multiplicado por 2 dá zero, poderia ser bem trabalhoso. Descobrir quem vezes 2 dá zero em Z98, por exemplo, se fosse um número grande. Mas vocês perceberam que, por enquanto, sem ter um teoreminha que nos ajude, para eu verificar se alguma classe é divisor de zero ou não, tem que ficar testando um por um, né? O que pode ser algo bem complicado.